É interessante você falou aí, por exemplo, dessa questão dele olhar, por exemplo, para a natureza e nos ver como parte dela, como coroa da criação, e a gente vê aí que a maior parte disso que a gente está discutindo sobre Lewis tem a ver com Lewis, que já se entendia como cristão, que já olhava para o Redentor. Mas isso não foi assim desde sempre, né? Obviamente a gente não está falando aqui um sempre, nasceu já cristão, né? Mas no sentido de que durante muito tempo Lewis não se via como cristão, ele não cria num Deus, né? Não nesse Deus, no Deus cristão. Até que por meio de circunstâncias, reflexões, houve uma conversão ali e a gente vê então ele passando a agir diante disso. Qual era para Lewis esse lugar da sua religião e da sua fé para a sua vida, para a sua obra? Como ele enxergava isso quando nós olhamos hoje um mundo que parece tão dicotomizado, tão bipartido entre a minha fé pessoal e particular que eu guardo para mim e toda a minha outra vida que aí eu vivo de maneira real, né? Sim, Como é para Lewis sim. isso? Vamos pensar palavras dele sobre a sua própria experiência de conversão. Está lá no Surpreendido pela Alegria, né? Aham, Palavras dele, né? Em 1990, em 1929, que na verdade depois o Alistair McGrath fazendo a biografia dele diz que isso foi em 1931, em setembro de 1931, mas ele registrou em 1929. Em aham. 1929 eu cedi, admiti que Deus era Deus, ajoelhei-me e orei. Eu acho essa sequência da conversão muito interessante. Eu Sim, cedi, eu admiti que Deus era Deus, eu ajoelhei e orei. olha só. Uau, é maravilhoso, né? Sim. Talvez eu fosse o convertido mais desanimado e relutante em toda a Inglaterra naquela noite. Olha Palavras só. dele, né? Em que circunstâncias o Lewis cresceu no ambiente cristão, mas em que circunstâncias ele perdeu a fé? Foi na juventude dele. E Aham. interessante que o Manfred faz um comentário sobre isso muito, muito válido. E isso tem um desdobramento para a gente. Que ele diz que entre as causas mais significativas do Lewis ter abandonado o cristianismo ali na juventude, está na forma como a religiosidade pré-cristã, então aquele ambiente dos clássicos que a gente já falou anteriormente, foi tratada por alguns cristãos no mundo moderno. Olha. Então, um exemplo, a leitura de poetas antigos, como Virgílio, esse desprezo por isso, Lewis viu, ele viu nisso um critério grosseiro Aham. dos cristãos. E aí, da mesma forma que ele viu a atitude dos cristãos com relação ao trato, no trato com os aspectos do mundo clássico, ele, da mesma forma, ele tratou tudo, ele fez a mesma coisa com o cristianismo na juventude. Uhum. E aí ele não viu sentido nenhum na fé cristã. Olha. Mas, olha que coisa interessante, como é que foi a volta? Foi numa conversa noturna com dois amigos, entre eles o Tolkien, Aham. que eles falavam sobre o quê? O Tolkien e o amigo estavam apresentando para ele o quê? Os mitos. E aí mostraram, isso tem muita aderência ao mundo clássico, que ele achava que os cristãos rejeitavam. E aí Aham. a conversa foi sobre mitos e cristianismo. Então, Olha. não foi uma conversa dos mitos ao cristianismo, uma conversão, né, dos mitos para os mitos, né? E Aham. não, foi uma conversão ao cristianismo por meio dos mitos. Olha Então, só. ele diz, o autor, o Manfred diz que nessa conversa os olhos dele foram abertos para o centro da fé cristã nessa discussão sobre o mito. A encarnação, a crucificação e a ressurreição. Então, sobre a conversão dele, é muito interessante. Eu me senti provocado, assim, eu senti uma provocação nessa questão de como ele abandonou a fé por uma atitude, talvez não consciente, né? Não sei, de alguns cristãos, e aí ele repetiu a mesma atitude que recebeu, né? Na, na, na sua, no seu descarte. Né? Mas, pensando, uma vez convertido, como é que ele traz a fé cristã como lente interpretativa da vida, é, é muito bonito porque a gente vê isso tanto nos seus escritos, na questão do pensamento cristão, do pensador cristão, desculpa, e também no autor de texto literário. Né? Ele apresenta Deus, ou discute Deus em termos de beleza, verdade e bondade.
Então, e aí quando você pensa em Deus ou reflete sobre ele em termos de beleza, verdade e bondade, você pode ter a experiência do deleite. O livro Surprised by Joy, o joy está traduzido surpreendido pela alegria, né? Mas há uma discussão se esse joy aqui pode ser traduzido por alegria ou deleite. E aí o Manfred traz essa discussão de que o Lewis ele mostra que é possível ao homem se deleitar em Deus. E aí vem palavras dele no surpreendido pela alegria. Né? Duvido que alguém que o tenha provado Deus, ou até provado esse deleite, estaria disposto a trocá-lo por todos os prazeres do mundo se ele tivesse, se ele estivesse em nossas mãos. Então, se uma pessoa tem todo esse prazer do mundo em suas mãos, eu não sei se ele trocaria esse deleite em Deus, Deus pensado como beleza, verdade e bondade, né? Mas o deleite, palavras do Lewis, nunca está, o deleite nunca está em nossas mãos. E o prazer, com frequência, sim. É por isso que o mundo vive entregue aos prazeres. Mas quando alguém ele toma conhecimento, né? Então, como foi a ordem dele lá, né? Eu pensei, eu cedi, né? A razão foi apresentada, eu cedi a minha razão para aquilo que eu entendi, e aí o coração se dobrou, ele se ajoelhou e orou, né? Quando acontece isso, ele prova um deleite, e aí ele fala: puxa, eu vivi entregue aos prazeres, eu não troco esse deleite pelos prazeres que eu tinha à minha disposição. Ele mostra aqui que a fé cristã é um caminho para o encantamento do mundo, sabe? Não é para você viver uma ilusão, mas ele mostra, Nárnia mostra bem isso, né? Como você pode ver, vou usar a palavra magia nesse sentido, sabe? Sim, Essa magia, esse encantamento no sentido do que ele coloca no universo ficcional da sim. magia, né? A magia mais profunda ainda. Uhum. Então, ele mostra o cristianismo como essa possibilidade de encanto do mundo. E não é só encanto do mundo aqui, mas encanto com o céu. Quando você é alcançado pela fé cristã, você tem encantamento pelo céu. Então, você tem a experiência nesse deleite, de sair dos seus próprios prazeres. Essa é uma experiência que só a fé cristã dá, sair de você mesmo. E ele diz que essa é a principal tarefa da vida, você ter a possibilidade de sair de você mesmo. É uma liberdade que ninguém mais te dá. Então, palavras dele no cristianismo puro e simples, né? E até sair de você mesmo e de você ter encantamento com o céu. Então, no cristianismo puro e simples, ele diz isso, sobre essa questão do céu. Se eu encontro em mim mesmo um desejo que não encontra satisfação nesse mundo, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Essa frase é muito boa. Então, é muito boa, né? E interessante que ele, enquanto autor, escritor, né, de literatura, se você comparar outros autores que trabalharam a viagem ao céu e ao inferno, parece que, em alguns casos é muito sutil, mas o inferno tem sempre um apelo superior. O Manfred destaca isso. Mas em Uhum. Lewis, não. O céu é sempre mais atrativo. Né? Olha só. E ele fala, poxa, se você tem a possibilidade de conhecer o céu e valorizar, aliás, viver aqui com os olhos lá, esse tipo de olhar, esse tipo de percepção da vida, só a fé cristã dá. E isso, para quem está vivendo o desencantamento do mundo naquele contexto do período entre guerras, você poder ter, ou até do pós-guerra, né, pós-segunda guerra, você poder ter esse encantamento no mundo que te dá uma lente para olhar a eternidade, viver aqui com os olhos na eternidade. Essa é, assim, em resumo, a beleza da fé cristã para a vida, é isso aí.